Você conseguiria largar um hábito de 10 anos? Não! Porque foi exatamente isso que eu fiz. O iPhone foi meu companheiro por quase 10 anos e agora chegou ao fim. E esse é o meu mais novo escolhido. Sim, depois de 10 anos com o iPhone, eu decidi mudar para o Android. Fala galera, eu me chamo Gabriel e esse aqui, sem dúvida, é o vídeo mais pessoal que eu já trouxe aqui no canal. Depois de 10 anos, sim, 10 anos usando iPhone sem nem pensar em trocar, eu decidi tomar uma decisão que eu já estava refletindo há muito tempo. Eu deixei meu iPhone 12 Pro Max de lado e agora eu estou com o Xiaomi 14T Pro. E por que eu fiz essa troca? Primeiro, eu quero entender a fundo sobre o sistema do Android para poder trazer conteúdos muito mais aprofundados aqui para vocês no canal. Segundo, depois de testar tantos Androids por aqui no canal, me bateu a curiosidade como era usar o Android no dia a dia como meu celular principal. E hoje eu vou contar para vocês os 6 motivos que me fizeram trocar do iPhone 12 Pro Max para o Xiaomi 14T Pro. Se você está pensando em trocar de iPhone para Android ou só quer saber como que é essa troca de sistema depois de muito tempo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Dito isso, bora pro vídeo! E antes de continuar, quero informar para vocês que eu vou estar compartilhando toda essa mudança lá no nosso Instagram. Então vai ter bugs, primeiras impressões, surpresas, coisas que nem cabem nesse vídeo, você vai encontrar lá no nosso Instagram. Então vou deixar o link na descrição, já segue a gente lá para acompanhar tudo em primeira mão. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque hoje eu vou te contar tudo sobre essa decisão que eu venho refletindo há meses e finalmente saiu. Primeiro, vamos falar sobre toda a minha trajetória com os celulares para vocês entenderem melhor. Você se lembra qual foi o seu primeiro celular? O meu foi um Galaxy Pocket e pensa num celular triste, travava tudo. Mas aí, em 2014, eu decidi mudar e comprei o meu primeiro iPhone, que foi um 5S. Quando peguei o iPhone, depois de usar tanto tempo o Galaxy Pocket, eu percebi uma diferença gigante e logo pensei, é isso, nunca mais saio da Apple. E cumpri, viu? Foram 10 anos. Primeiro eu peguei o iPhone 5S, depois eu pulei pro iPhone 7, depois eu fui pro iPhone 11 e por fim eu cheguei no meu iPhone 12 Pro Max, que é esse que eu tô em mãos. E foram 10 anos, uma década no sistema iOS. Infelizmente, eu era aquele cara chato que achava que só iPhone era bom, mas felizmente as coisas mudaram. Comecei a criar conteúdo sobre Androids aqui no canal e no nosso blog e vi que as coisas não eram bem assim. E agora chegou a hora de contar o porquê eu troquei a maçã pelo robozinho. E a primeira motivação e a mais forte de todas tem a ver com uma limitação que eu percebi aqui no canal. Eu já testei alguns celulares Androids aqui no canal, mas ter um celular principal para usar no dia a dia é outra história. Nos últimos meses eu testei o Poco X7 Pro e o Redmi Note 14 4G, mas sabe o que eu percebi? Usar por alguns dias, gravar review e devolver, eu não conseguia me aprofundar verdadeiramente dentro do sistema. Ficava sempre correndo contra o tempo, testava a câmera, performance, bateria, mas não dava para sentir realmente como era usar o Android no dia a dia. Eu precisava entender realmente como é a curva de aprendizado, quais são as dificuldades que descobrimos após semanas de uso e principalmente como seria essa transição de um usuário de iOS pulando para o Android. Então eu decidi tomar uma decisão. Comprei o Xiaomi 14T para ser o meu celular principal de uso do dia a dia, para entender as dificuldades reais, os pontos positivos e negativos que a gente só entende depois de usar o celular por algumas semanas. Porque só assim eu consigo trazer um conteúdo completo aqui para vocês no canal, mais aprofundado e não só baseado em impressões, mas sim em experiência real. E a segunda motivação vai direto num ponto que realmente me interessa em todos os smartphones, que é a câmera. O Xiaomi 14T Pro tem parceria com a Leica, uma marca uma marca alemã super renomada em lentes de câmeras profissionais. E pelo pouco que eu testei as câmeras desse celular, eu já vi que vai ser algo que realmente vai me surpreender. Já tirei algumas fotos com o smartphone e gravei alguns vídeos e a qualidade dele realmente é muito boa. A câmera principal é de 50 megapixels com estabilização ótica e as fotos saem nítidas com um bom processamento, principalmente durante o dia. E a estabilização óptica faz diferença real, dá para você se gravar
gravar caminhando sem ficar com o vídeo todo tremido. E tem uma coisa que me impressionou muito nesse celular, que foi o modo cinema. Eu fiz um teste gravando a minha namorada nesse modo cinema, sem muita iluminação, sem ficar com muito enquadramento, e a qualidade já me surpreendeu muito, e eu vou deixar o vídeo aí para vocês dar uma olhada. A qualidade, estabilização e o foco foram coisas que me surpreenderam muito nesse modo, e isso gravando a 4K a 60 fps. E tem outra coisa, no iPhone eu precisava usar um aplicativo externo chamado Blackmagic Cam para ter o acesso às configurações da câmera. Já aqui no Xiaomi 14T, na câmera nativa, eu tenho controle sobre tudo isso, como White Balance, ISO e muito mais. Inclusive, logo eu vou fazer um teste de câmeras desse celular e vou postar aqui no canal. Mas, pelo que eu estou vendo até agora, vai ser muito interessante para quem curte tirar fotos ou gravar vídeos. E a terceira motivação tem a ver com uma admiração que foi crescendo pela marca. Você já parou para pensar no tamanho do ecossistema da Xiaomi? Normalmente, aqui no Brasil, nós só vemos celulares e robô aspiradores da marca, certo? Mas cara, a Xiaomi tem muito mais do que isso. São TVs, carros elétricos, tablets, relógios, lâmpadas inteligentes, é um ecossistema gigante de produtos. E sabe o que realmente me impressionou? Eu entendi que os iPhones não são tão superiores assim quanto eu imaginava. O custo-benefício que a Xiaomi entrega é realmente impressionante. Você pega um celular que custa às vezes menos que um iPhone e pode ter recursos que até superam ele. Essa visão mais ampla da marca e esse custo-benefício foram coisas que foram crescendo ainda mais a minha admiração e que pesou muito na hora de fazer a minha troca do iPhone para um Android. E a quarta motivação vai direto numa dor do dia a dia que todo criador de conteúdo já conhece, que são transferir os arquivos do celular para o computador, principalmente se você usa o Windows. E cara, com o iPhone é um sofrimento. Olha só o processo. Primeiro eu gravo os vídeos, depois que eu finalizei eu tenho que conectar o cabo no meu computador, abrir a galeria de fotos, carregar todas as fotos que eu tenho no meu iPhone. E imagina, eu tenho foto lá de 2014, então demora muito tempo para carregar tudo. Depois disso eu tenho que upar esses vídeos para o meu computador, e depois que eu upei para o meu computador, aí sim eu jogo para o Drive, para o meu editor. Cara, sinceramente é algo desanimador. O tempo que eu levo para fazer todo esse processo é um sofrimento. E isso acaba sendo um trabalho meio chato. Mas pelo que eu andei pesquisando e vi o pessoal falando, no Android é muito mais fácil. E é isso que eu quero testar. Porque se no Android for realmente mais fácil transferir arquivos, isso vai me ajudar muito no dia a dia na criação de conteúdo. Uma mudança aparentemente pequena, mas que no meu dia a dia pode realmente fazer uma grande diferença. E a quinta motivação é sobre algo que eu descobri e eu gosto muito, que é a personalização do sistema. Você já se sentiu meio limitado no seu celular? Tipo, tudo bonito, mas sempre igual? E foi isso que eu senti usando o meu iPhone depois de testar alguns Androids. Quando eu testei o Poco X7 Pro e vi que podia personalizar tudo no sistema, eu curti demais. No iPhone, por mais que seja tudo bonito, você fica preso naquele padrão. Já no Android, especialmente no HyperOS que eu testei, eu posso deixar tudo exatamente da forma que eu gosto. E para alguém como eu, que gosta de personalizar e deixar as coisas do meu jeito, isso foi mais um ponto na hora da decisão da troca. E a sexta e última motivação vai diretamente nos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Sabe aqueles pequenos incômodos que você só percebe quando muda? Então, primeiro vamos falar sobre carregamento. No meu iPhone 12 Pro Max ainda demora muito tempo para carregar. Quando eu coloco ele na tomada, você tem que deixar ele lá por mais de 2 horas ou tem que esquecer o aparelho lá para ele carregar 100%. Já no 14T Pro, a gente tem um carregamento de 120 watts, que promete ir de 0 a 100% em apenas 20 minutos. E pelo que eu venho testando ele, em 20 minutos você já tem 100% da carga. Isso para mim é algo impressionante. Para vocês terem uma noção, quando eu testei o Poco X7 Pro com um carregamento de 90 watts, ele carregou de 0 a 100% em apenas 47 minutos. Isso para mim já foi muito bom. Aí agora aqui com o Xiaomi 14T Pro a gente carrega ele de 0 a 100% em 20 minutos. É muito rápido. E agora falando sobre tela, cara, quando eu testei tanto o Poco X7 Pro quanto o Redmi Note 14, que é um celular mais de entrada, e aí depois eu voltei pro meu iPhone, eu percebi uma diferença enorme na qualidade da tela. As cores e a fluidez no Xiaomi foram para mim assim algo que realmente foram muito superiores do que no meu iPhone 12 Pro Max. São esses detalhes aparentemente pequenos que somados fazem uma experiência com
completamente diferente no dia a dia. E você, já pensou em mudar algo que você usa há mais de 10 anos? Pois é, rapaziada, essa transição de iPhone para o Android eu sei que não vai ser fácil. Eu tenho as minhas expectativas, claro, mas também tenho receio desta transição. Depois de quase uma década usando iOS, eu sei que a curva de aprendizado pode não ser fácil. E já adianta para vocês, com esse pouco tempo de uso não está sendo fácil. Mas estou bem empolgado para encarar isso de frente. Meu iPhone 12 Pro Max vai virar um celular secundário. Vou usar ele para fazer gravações de segunda câmera aqui no canal. A tela dele também está quebrada aqui no cantinho, devido a um acidente que eu tive, mas mais pra frente eu vou pensar em trocar essa tela e quem sabe repassar para algum familiar ou algum amigo. E no próximo vídeo eu vou mostrar todas as minhas primeiras impressões com o Xiaomi 14T Pro. Se quiser acompanhar essa aventura mais de perto, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque lá eu tô postando tudo sobre as minhas primeiras impressões com esse celular. Tô postando fotos que eu tirei, vídeos que eu gravei, então não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E você, tá pensando em fazer essa mudança também? De mudar do iOS para o Android? Me conta aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Valeu demais por assistir, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, um abraço e tamo junto!